Ok, bom dia pessoal, bom dia a todos, né? Eu vou estar compartilhando com vocês a Epístola de Paulo aos Gálatas, ok? Ela é considerada a carta magna da liberdade cristã. Ela foi utilizada por ex-padre Martinho Lutero, na defesa do Evangelho e da liberdade. A liberdade é essa cristã. E ela é muito atual, viu? Antes de falar sobre essa epístola, que foi escrita no ano 49 depois de Cristo, de Antioquia da Síria, onde estava a segunda maior igreja cristã do mundo antigo. Pessoal, porque havia a igreja de número maior, né, que era a igreja cristã que se encontrava em Jerusalém, e vizinho de Jerusalém havia a cidade de Antioquia da Síria, onde predominavam os membros gentios, tá bom? Enquanto que na igreja de Jerusalém predominavam os membros, os convertidos judeus. Então, observe bem como o pecado ele não é algo novo, ele é antigo. Olha a covardia que vão fazer com o apóstolo Paulo. Olha só como o adversário ele é sagaz, sutil e pode sim usar as sagradas letras de modo deturpado para perverter o evangelho e afastar o homem da graça de Deus. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele na sua primeira viagem missionária, ele paga um custo muito alto, né, por fazer a vontade de Deus. Porém, ele desfruta, né, das vitórias, dos louros de vitória que o Senhor lhe proporciona no campo aceso da batalha. Quem não lembra, né, o apóstolo Paulo chegando nessa região chamada região da Galácia. O que é a região da Galácia? O que é que o apóstolo Paulo quer dizer quando você abre aqui no livro de Gálatas? Livro de Gálatas, você pode até deixar aberto aí, ó. Eu só estou aqui comunicando o que está aqui no meu coração, ainda em lembrança, né, de alguns estudos que eu fiz. Ó, livro de Gálatas, abre o livro de Gálatas, que fica depois de 2 Coríntios. Ó. Gálatas, capítulo 1, versículo 2, ele diz: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas, quer dizer, as igrejas da Galácia. Tá? Então, são muitas, né? Então, são regiões. Icônio, Listra. Poxa, o apóstolo Paulo, pessoal, foi dado até como morto. Ele foi apedrejado por ter ido levar boas novas nessa região da Galácia. Isso está no livro de Atos. E quem disse que fazer a vontade de Deus não vai ter sofrimento? Quem disse? Fazer a vontade de Deus vai ter levante do inimigo. O inimigo muitas vezes tentou fazer o apóstolo Paulo ficar acuado, com medo. Por isso muitas vezes o anjo vai se apresentar a ele dizendo: não temas, como foi em Corinto, né? Não temas, pois tenho muitos nessa cidade, por isso não temas, fala e não te cales, porque ninguém há de tocar na tua vida. Bem, e aqui, no livro de Atos capítulo 13, começa a primeira viagem missionária, né? Aí o apóstolo Paulo sai de Antioquia da Síria, né? E aí ele entra então na Galácia. Estou dando um salto aqui, tá? Está entrando já na Galácia, né? O capítulo 14 fala de Paulo e Barnabé em Icônio. Aí o apóstolo Paulo em Listra, foi onde ele foi apedrejado, foi dado até como morto, né? E aí ele vai para Antioquia da Psídia. Enfim, e proclama a palavra. Qual a missão desse desbravador e que devemos imitar? Não é apenas converter, mas cuidar dessas almas. E o apóstolo Paulo, vendo que eles já podem dar os primeiros passos, né, sós, né, sem ele, aí se ausenta.
Não é que ele abandone. A igreja vai estar sob a supervisão dele. Mas ele se ausenta porque a obra tem que avançar. E aí a covardia, pessoal. É verdade ou não? O adversário se aproveita da ausência do líder para entrar dentro da igreja. E qual o alvo de Satanás? Para que a heresia que ele quer que se espalhe dentro da eclésia, dentro da membrazia, né? Qual o alvo dele, desses hereges? Primeiro, pôr o apóstolo Paulo em descrédito. Não é assim? Pôr em descrédito. Qual a fala desses irmãos, né? Irmãos que desceram de Jerusalém, são irmãos que desceram de Jerusalém, né? Vou colocar assim, ó, irmãos, né? E vai chegar então nessa igreja, quando o apóstolo Paulo não está presente, e vai, primeiramente, atacar a credencial de Paulo. Apóstolo? O apóstolo Paulo nunca foi apóstolo. Jamais foi apóstolo. Até porque para ser apóstolo tinha que andar corpo a corpo com Jesus antes da morte dele. Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. E se ele recebeu algo ou ele está ensinando, isso ele recebeu de terceiros. E tem mais. Ele é um bajulador, ele fala, ele comunica esse ensinamento, porque é um ensinamento que ele quer que agrade os homens. Onde já se viu? Você é salvo, mas você não guarda a tábua dos 10 mandamentos. Você se diz salvo, mas não se circuncida. Seria hoje, você é salvo, mas você não guarda o sábado. Você faz parte da Babilônia. Isso é um evangelho muito fácil. Então veja que os agentes, né, da heresia, eles vão aparentemente ter sucesso. Porque, pessoal, qual a tentativa desses homens? É que esse povo venha olhar o seu líder já como uma pessoa que não tem autoridade sobre eles. Pronto. Agora o povo está vulnerável. Está do jeito que eles gostariam que tivesse. E aí eles vão ter o controle. Então, por isso você vai ver na Epístola de Paulo a urgência dele de logo defender a credencial dele, a autoridade dele. Tá? É o que nós vamos estar observando aqui, no capítulo 2. Ele vai estar defendendo a autoridade dele, ele vai estar se opondo às acusações de que ele é um impostor. Veja que não mudou nada hoje. Injúria, calúnia, a tentativa de enfraquecer a autoridade daquele que o senhorio de Cristo está sobre ele para conduzir o rebanho. Mas ai daquele que se levanta contra quem está a cabeça ungida, viu? Ai daquele que põe a mão aonde está a mão do Senhor, viu? Ai daquele que perturba a noiva do Senhor. Perturbar é a palavra que nós vamos ver aqui na Epístola de Gálatas, que o apóstolo Paulo vai dizer, homens que perturbam vós com o evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, para perverter, distorcer distorcer o evangelho e vos afastar daquele que vos chamou da graça de Deus. Veja bem, a Bíblia Sagrada, ela é muito atual. Então eu vou pedir para você aí abrir na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Fica depois de 2 Coríntios. Tá? De repente você tem dificuldade. Se alguma coisa de repente
eu falar rápido, ou errar em alguma gramática, eu tenho que voltar para corrigir, porque não tem nada que eu esteja aqui lendo, eu estou comunicando e deixando o Espírito Santo dirigir os meus lábios, tá? E aqui, o que eu vou estar passando no momento é uma breve pré-introdução, vamos dizer assim, né? Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, tá? Epístola essa, né, que é muito útil, tá? Para sabermos se devemos guardar o sábado, se devemos obedecer a tábua dos 10 mandamentos, né? Um problemazinho aqui no microfone. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Gálatas é uma epístola que, esses dois capítulos, é o apóstolo Paulo defendendo a autoridade que Deus lhe deu à frente do rebanho, tá? Ele defendendo das acusações de que o que ele prega é para agradar os homens, por isso, entre aspas, né? É um evangelho fácil, ser apenas um evangelho, ser salvo pela graça, tá? Se você vai ver Gálatas capítulo 1, ele já dá início, tá? Nós vamos trazer isso de forma pormenor. Só estou dando um resumo aqui, um panorama da epístola, tá? E fala isso, né? Defendendo o capítulo 1, versículo 1, a credencial dele. O versículo 10, ele deixa bem claro que se ele tivesse para agradar os homens, ele já não era um servo do Senhor, porque o servo de Deus, ele não agrada público, mas ele serve ao Senhor, ele comunica aquilo que Deus o designou. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 é uma defesa da biografia dele, da autoridade dele, tá? O capítulo 3 e o capítulo 4, o apóstolo Paulo já vai usar aí vamos dizer, a defesa teológica da salvação pela graça. Você vai encontrar muitas palavras dizendo aqui, assim, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Tá? Nós vamos trabalhar para ver o que é essa palavra justificação, tá bom? Que pessoal, é diferente de regeneração, tá? Bem, o capítulo 5 e o 6, o apóstolo Paulo vai se voltar àqueles que estão fazendo mau uso da liberdade cristã. Então veja bem, já estou concluindo, veja bem a importância dessa carta. O capítulo 1 e o capítulo 2, o apóstolo Paulo se defende das acusações de que é um impostor, ele se defende, tá? O capítulo 3 e o capítulo 4, ele tem como alvo os que abandonaram, né, o evangelho da graça e se submeteram à escravidão da lei, né? As que se submeteram a obedecer a lei para alcançar a salvação. E o capítulo 5, o capítulo 6, ele vai se voltar para aqueles que não atravessaram para o outro lado, não se tornaram guardadores da lei e nem do sábado, porém, eles não estão fazendo bom uso da liberdade cristã. Eles estão fazendo mau uso da liberdade cristã. Eles estão cometendo, saciando suas paixões, seus desejos, tá? É quando o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, ele vai dizer no versículo 13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Bem? E aí você vai encontrar famosa relação das obras da carne, né, as quais não herdarão o reino de Deus os que praticam. Por que ele está escrevendo isso? Porque tem esse grupo aí, né? E não atravessou para o outro lado, mas está fazendo mau uso da liberdade da graça do Senhor e servindo até de escândalo e de munição aos hereges, né? Então, pessoal, essa é a epístola, tá? A epístola de Paulo aos Gálatas. Vai ser muito bom
Espero que você experimente, porque eu vou estar fazendo o máximo de estar passando para você algumas palavras que estão no texto original, no grego, e enriquecer e ampliar mais ainda a sua visão quanto àquilo que o Senhor nos deixou escrito na Epístola de Paulo aos Gálatas. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Senhor Jesus. Povo do Senhor, bom dia. Ao povo de Mãe do Rio, não esqueça que